A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos chegando com mais uma palavra da parte de Deus, mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai trazer elevo ao seu coração, vai trazer elevo espiritual para você, para mim, para todos nós. Todas as vezes que nos reunimos, todas as vezes que podemos falar da palavra de Deus, algo muito bom acontece dentro de nós. Isso não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito e somente assim nós conseguimos vencer. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele deixou para nós esse legado, esta palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada alguma, de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenção dos nossos corações. Isso está escrito em Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Também no 13 ele vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de tratar, se referindo ao próprio Deus. O texto que nós queremos neste dia compartilhar com os irmãos é exatamente um texto que está escrito no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, o versículo é o de número 23. Está escrito exatamente assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, ele é, na verdade, aquele homem que perseguia os cristãos. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 9, também na carta do mesmo Paulo aos Coríntios, ele mesmo faz o relato que ele era um perseguidor da igreja, até o dia que ele teve um encontro real com Cristo e literalmente ele caiu do cavalo, e a partir dali quando Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Lá no capítulo 9 de Atos, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ou seja, aquele que persegue a igreja, persegue não a igreja, mas persegue o próprio Cristo, o próprio Deus, né? Mas esse mesmo Paulo, agora Paulo, não mais Saulo, ele tinha dupla cidadania. Era fariseu, um judeu fariseu, e era também um israelita. Aliás, ele era um israelita fariseu e era um romano. Ele tinha dupla cidadania. Mas quando agora ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, a Bíblia diz que ele se torna um ferrenho pregador, um pregador com muita sede de converter os corações, de ver as pessoas se rendendo àquele poder, àquela autoridade que ele, Saulo, quando ainda Saulo, se rendeu. E agora, como Paulo, ele prega, ele ensina. O próprio Cristo, quando teve um encontro com ele, o próprio Cristo disse a Ananias numa visão, o próprio Deus disse a Ananias numa visão, no versículo 14, 13, ele vai dizer: este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto irá padecer pelo meu nome. Ou seja, todas as perseguições, todos os conflitos que ele enfrenta, era justificável. Era justificável porque o Senhor o escolheu
para exatamente experimentar aquilo que ele que ele outrora também exerceu contra aqueles que declaravam a fé no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não obstante, agora ele é um pregador. Agora ele fala do amor de Cristo. Ainda que alguém duvide, ainda que alguém desconfie, agora ele prega com autoridade e poder. E nesse texto ele fala aos romanos que o salário do pecado é a morte. Quando ele diz isso, ele faz uma analogia demonstrando para eles que todo trabalhador, após um dia, após uma semana, após uma noite, após um mês de trabalho, ele tem uma recompensa justificável de que é um valor combinado, que é como é o salário que foi combinado a ele, pago a ele pelo seu trabalho oferecido, pela sua mão de obra oferecida. E agora ele está mostrando para os romanos, exatamente fazendo essa analogia, da mesma forma que, se alguém comete pecado, o salário dele será a morte. Mas ele não está falando, ele não se refere da morte física, porque a morte física, todos nós, todos os seres humanos passarão por ela, se nós não formos arrebatados, como está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Mas se nós não formos arrebatados, nós seremos sucumbidos pela morte física. Mas ele está se referindo à morte eterna, a segunda morte. Lembra quando João teve a visão lá no Apocalipse, que ele chorava angustiadamente, compulsivamente, porque ele vê um livro e que o livro está selado. E o anjo aparece para ele e diz: não chore, João, porque o cordeiro que foi morto ressuscitou, né? E comprou para Deus homens que procedem de toda a tribo, língua, raça e nação. E para Deus os fizeste reinos e sacerdócios, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, e quando João continua chorando, ele diz que o cordeiro que venceu, que ressuscitou, ele ressuscitou e ele abriu os livros. Então não há mais segredos, está tudo revelado. E aí ele vai dizer para João exatamente isso. João, quando começa a ver que foi aberto o livro dos livros, e ele vai dizer, o anjo vai dizer para ele que aquele que não foi achado escrito no livro da vida fora lançado no lago de fogo, que arde com fogo. Ou seja, que é a segunda morte. O livro do Apocalipse deixa isso muito claro para nós. Então, quando ele diz isso, ele está se referindo à segunda morte, não à morte física. Então Paulo agora está trazendo essa revelação para os romanos, para que eles entendam, compreendam o perigo de guardar a sua religião, de guardar os seus costumes, né? Que vêm dos seus antepassados, e não aceitar agora a obra, o plano divino, que foi construído por Deus antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, porém agora ele nasceu, ele veio, ele fez a obra que tinha que ser feita, e agora ele se entrega. Eles não prendem, eles não matam a Jesus. Ele mesmo diz que se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar frutos. Então ele entendia, ele sabia que ele veio para esse fim, para exercer esse ministério, o ministério da reconciliação, o ministério da regeneração, o ministério da redenção na cruz. Ao derramar o teu sangue, ao morrer naquele madeiro, era isso, exatamente isso que Jesus estava fazendo, comprando para Deus homens que procedem de toda a tribo, língua, raça e nação. Porque o mesmo Paulo, no capítulo 7, vai dizer que ele, Paulo, era vendido pelo pecado. Então Jesus vem e compra com o seu sangue, o seu sangue inocente, para que todos aqueles que creem e que declaram essa fé em Jesus Cristo não morra, mas tenha vida eterna. De novo aí João 3,16, né? O textual da nossa
da nossa Bíblia Sagrada. Então, o que acontece ali? Paulo está fazendo uma analogia para os romanos, para eles entenderem o perigo de defender essa postura pagã. Então Paulo estava trazendo para eles a revelação de Deus, a revelação do plano, do projeto de Deus para a humanidade. E aí, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou seja, presente de Deus, é gratuito, não se paga por isso. Você não tem que pagar para a salvação, né? E ele vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Aí, quando ele fala Cristo, ele já está falando do Messias, ele está apontando para o ungido de Deus, para o enviado de Deus, não para apenas Jesus Cristo, filho de Maria, mas ele está falando de Cristo Jesus, e aí ele se autodeclara também servo de Cristo agora, nosso Senhor. Então Paulo, ele prega num tempo em que Roma dominava como o maior império na face da terra, em todos os sentidos, né? Então agora ele prega para esse povo, trazendo para eles o plano divino de Deus para a humanidade, para os gentios. Por isso ele era chamado por Deus, né? Foi Deus que deu esse título a ele de apóstolo do gentio. E ele faz uma outra analogia no capítulo 7, que ele diz o seguinte, ele diz que miserável homem que sou. Ele vem falando do pecado, do conflito entre o pecado e a carne, entre o conflito do pecado com a alma, entre o conflito do pecado com o espírito, o homem espiritual com o homem carnal. Ele vem fazendo essas colocações até ele chegar no versículo 23 de Romanos 7. E ele vai dizer, miserável homem que sou, para definir, para concluir a sua fala, a sua retórica, a sua pregação aos mesmos romanos. Ele vai dizer assim, miserável homem que sou, né? É uma conclusão, porque eu sou vendido pelo pecado. Ele diz, miserável homem que sou. Aí ele faz uma pergunta, ele faz uma autodefinição, uma declaração, e ele faz uma pergunta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala de uma lei romana que existia na sua época e que era chamada de lei do suplício do morto. Alguém que tinha cometido um crime, um delito de alta periculosidade, ele agora, se ele é condenado ao suplício do morto, eles amarravam aquele defunto ou um defunto naquele homem que fora condenado, naquele réu que fora condenado, amarrava no seu corpo braços, pernas e pescoço e rosto do homem assassino condenado com o homem morto. Era chamado de suplício do morto. Então, esse homem estava condenado agora a andar, a viver com este morto, com esse cadáver amarrado no seu próprio corpo. Imagina você que situação era essa? Que terrível situação, que terrível condenação era essa? Se uma pessoa, a partir de algumas horas, dependendo do tipo de morte que ela morra, ela já começa a exalar odor, já começa a entrar em estado de putrificação, já começa a entrar em estado de apodrecimento, né? E aí imagina essa pessoa nesse estado de putrificação, de decomposição, amarrada ao seu assassino. Olha que destino cruel, olha que pena cruel. E aquele condenado, era essa a sua condenação.
então nós já podemos imaginar qual seria ou qual era o final desta pessoa, deste criminoso. Então, o que nós podemos entender? Que ele usa também, quando ele faz essa pergunta, ele usa dessa lei, a lei do suplício do morto, para demonstrar às pessoas que uma pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que ainda não foi liberto por Deus, ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, ele está sujeito à segunda morte, que é a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Porque a Bíblia diz que há um repouso para nós, há uma esperança para nós. A Bíblia diz que o crente, que o cristão, na verdade, ele não morre, ele dorme. Ele está dormindo no seio de Abraão, e haverá um dia que nós seremos ressuscitados para a glória de Deus, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então Paulo, quando ele diz miserável homem que sou, aí ele faz uma pergunta, ele faz uma declaração que ele é miserável, porque esse presente, como está escrito em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, nós somos salvos pela graça. Então é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. A graça significa favor não merecido, eu não mereço, mas a minha fé e a minha declaração de fé no nome, na obra de Jesus Cristo, isso, como consequência, eu obtenho a vida eterna. Para mim ela é de graça, mas alguém pagou o preço. Um inocente teve que morrer para que eu hoje pudesse declarar que eu sou livre e que eu vivo e que eu não vou morrer, eu não vou passar pela segunda morte, e você também não vai passar pela segunda morte. Então, para a gente concluir, ele diz: miserável homem que sou. Ele é uma consciência que ele não merecia a salvação, mas ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Voltando os olhos, fazendo menção ao suplício do morto, e aí ele vai dizer: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que me livrou do corpo desta morte. Se você quer também ser livre da segunda morte, se você também tem a sua salvação em dúvida, você não tem certeza, não tem convicção da sua salvação, eu quero fazer uma oração juntamente com você. Quero fazer uma oração de declaração de fé, de confissão, uma oração de concordância, para que você, aonde quer que você esteja, seja num leito de hospital, seja na tua casa, seja no teu lar, nós estamos com muita dificuldade de congregar nas nossas igrejas. Então Deus abriu Deus abriu essa porta pelo YouTube para que nós pudéssemos continuar levando a palavra de Deus até os seus lares, até onde você se encontra, para que você também seja salvo, para que você também tenha o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero orar com você, eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Se você não tem ainda essa salvação garantida, se você não tem confiança, se você tem dúvida, dobre os seus joelhos aonde você estiver, assenta, fique quieto em determinado lugar, não precisa dobrar os seus joelhos se você não tem como dobrar o seu joelho, fique em pé, fica do jeito que você estiver, mas feche os seus olhos, olhe para dentro de você, que eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos, que pregássemos a Tua palavra, para que, é como aquilo que está escrito que Paulo diz, que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Meu Deus, esta pessoa está em dúvida da sua salvação. Está, Senhor, com medo da morte, da primeira morte, da morte física, mas ela ainda não conhece a morte espiritual. Por isso eu quero te pedir agora, meu Deus,
em nome de Jesus, aceita a oração desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem. Aceita a oração desta pessoa. Escreva, meu Deus, o nome dela no livro da vida. Usa de misericórdia como o Senhor tem usado. A tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então nós clamamos agora no nome santo, bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aceita esta vida no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, fique em paz, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém.